Fala, bonita, tudo bem com vocês? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E no dia de hoje, nós vamos abordar vários assuntos nesse podcast, que envolve saúde, estética, beleza e um pouquinho de maternidade. Estou aqui com Débora Nunes, ela é esteticista cosmetóloga, especialista em pós-operatório de cirurgia plástica e especialista em harmonização corporal. Débora, é um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu, Raíra, pelo convite, muito obrigada, por participar de um assunto tão interessante, que tem crescido muito nos dias de hoje, que é falar sobre a beleza e a estética, da mulher, não só a mulher brasileira, mas a mulher num geral. Débora, fala um pouquinho só sobre a sua carreira profissional. Bom, minha carreira profissional começou na área da estética meio que de paraquedas. Eu sou técnica de enfermagem há 27 anos, tenho amor pela minha profissão, mas há 15 anos atrás eu comecei a trabalhar como assistente de um cirurgião plástico, como instrumentadora cirúrgica, e ele gostou muito do meu perfil, eu sempre gostei muito de me comunicar, e ele falou assim, olha, você vai ser a linha de frente das minhas clientes, você vai começar a fazer os pós-operatórios, incluir as drenagens linfáticas pós-operatório. E assim eu comecei a fazer, fiz um curso, de uma forma mais técnica, comecei a atender as clientes. E fui tomando gosto pelo assunto, pela profissão, e foi só crescendo os meus conhecimentos, e hoje estou aí na área da estética, já vai fazer 15 anos. Bom, a parte de estética em geral, de massagem estética, tem só 9 anos que eu ingressei, mas no pós-operatório foi um pouco antes. E é uma área que eu gosto, que eu domino e que eu tenho prazer em cuidar das minhas pacientes. Isso é maravilhoso. E Débora, dentro desse longo da sua carreira, o que você vê de comum nas queixas dos seus pacientes? É uma das principais queixas. Bom, em relação às pacientes não operadas, que não foram submetidas ao tratamento cirúrgico de pós-operatório em cirurgia plástica, a questão das inestéticas, corporais, hoje a maior parte das mulheres elas têm a queixa de gordurinha localizada, aquela famosa barriguinha pochete, os famosos flancos, as lateraisinhas gordinhas, da cintura, a perca da silhueta. Então isso é a maior queixa de todas as mulheres hoje. Então hoje a gente tem métodos fantásticos para esses tratamentos, que não devidamente tem que ser cirúrgico. E dentro dessa linha, juntamente na especialidade também de drenagem linfática, uma das coisas que eu percebi ao longo também da minha carreira é justamente o seguinte: elas querem que a gente reduza aquela barriguinha que você falou, a parte do flanco, sem nos ajudar. E no quesito de ajudar do paciente seria o quê? Alimentação e exercício físico. Ele faz todo o diferencial. Isso é correto? Sim, claro, faz todo o diferencial. Nem cirurgia plástica faz milagre, o cirurgião vai lá, faz a cirurgia, modela, a parte corporal, mas qual que é a nossa função? Ir lá lapidar essa cirurgia, retirar ali toda a retenção hídrica, fazer promover um bem-estar à paciente. No caso de cirurgia plástica, sim, é obrigatório fazer para que não venhamos ter problemas, como fibrose, como a deformidade da própria cirurgia plástica. Mas nos casos não cirúrgicos, a drenagem linfática, ela também não faz milagre, porém ela promove outros benefícios à saúde, como melhora a circulação, melhora o humor, acelera o metabolismo, melhora a qualidade da pele, e uma série de outros benefícios, Então, a drenagem linfática, ela realmente não emagrece, mas já aconteceram casos de pacientes que reduziram medidas. Reduzir medidas não quer dizer que você vai estar perdendo peso, Só que para isso precisa da ajuda da paciente. Evitar bebidas alcoólicas, excesso de doce, de açúcares em geral, frituras. A atividade física que é muito importante, Então, num tratamento estético, nosso principal aliado se chama atividade física,
E ali o coadjuvante junto à dieta. Então, a drenagem linfática, ela é boa, ela é maravilhosa, mas ela não faz o tratamento sozinho. Precisa de outros fatores ali ao redor. E dentro dessa questão, o que eu mais percebi é justamente isso que a gente estava conversando aqui, é que não faz milagre. Porque se fizesse, estaria muito fácil. E o que eu vejo de fator mais importante é justamente a continuidade. Sim. Não é porque você fez uma lipoaspiração ou uma abdominoplastia que a partir ali de agora eu não vou engordar, preciso fazer mais nada, que a minha barriga vai estar, como a gente chama, de chapada ou definida, e que vai estar tudo certo. Até numa cirurgia bariátrica, né, não tem milagre. O segredo é exercício físico e uma boa alimentação. E nisso a gente pode colocar os profissionais de nutrição, um educador físico, que é um personal trainer, para poder conciliar e ter um ótimo resultado. E nessa sua carreira, teve algum caso específico que te chamou a atenção, seja para um lado bom ou seja para um lado ruim, nesse tempo de carreira? Sim, bela abordagem, Raíra. A questão da cirurgia plástica, assim, tem muitas pacientes que acham que todos os problemas dela em relação ao corpo vai ali acabar com a cirurgia plástica, e não é assim, tá? O nosso corpo, ele é muito inteligente, então ele se acomoda da mesma forma da qual você vai conduzindo a sua vida, né? E a drenagem linfática, você não tem que... Ela não é só para fazer no período de pós-operatório. O certo mesmo seria você dar continuidade para o resto da vida. A mulher em si, falando especificamente das mulheres, ela teria que fazer drenagem pelo resto da sua vida. Quanto mais drenagem você faz, melhor vai ficar o seu corpo. Em relação à cirurgia plástica, melhor vai ficar o seu resultado final da cirurgia plástica. Inclusive, pela questão do estudo que a gente faz da anatomia humana, o biotipo feminino ele tem uma tendência maior e propensão à retenção de líquidos. Com certeza, principalmente no período menstrual, né? A retenção, ela é fatal. É um período em que o metabolismo começa a ficar um pouco mais lento, você começa a reter mais líquido. E principalmente as mulheres depois dos 40, né, que começa aquele período da menopausa, que o metabolismo vai ficando extremamente mais lento, a necessidade da drenagem linfática, cada dia ela é maior. E a gente percebe que ao você findar uma drenagem, a paciente ela sente melhora, bem-estar, né? Ela dorme melhor. Então, é todo um processo envolvido. E dois casos que me chamou muita atenção nesse tempo meu de profissão nessa área foi, primeira, uma paciente que fez uma cirurgia de abdominoplastia. Nós começamos o processo natural, né, das drenagens, e ela desenvolveu um processo alérgico à questão dos fios. Eu acho que você lembra, você me acompanhou nesse processo. Então, ela teve uma reação alérgica pelos fios que foram colocado nela em relação, né, à sutura interna, à sutura externa. Então, ela teve uma reação alérgica muito potente, muito agressiva, né? Ela teve que fazer tratamento com antibiótico terapia, interromper as drenagens, foi um processo doloroso que ela teve que voltar para o centro cirúrgico, enfim. Aquilo me causou assim muita especulação em relação àquilo, né? Porque nesse tempo todo eu nunca tinha visto algo desse fato, né? E acaba que interrompe todo um sonho, um processo, resultados, cicatriz. Então, aquilo foi muito ruim para a paciente, né? A gente sempre tem que se colocar no lugar do paciente em tudo que você vai fazer. Porém, foi tudo tranquilo, o tratamento foi longo, doloroso, mas ela ficou bem, ficou feliz, satisfeita, né? Outro caso foi de uma cliente uma cliente muito maravilhosa, que hoje somos amigas, e ela já tinha um processo, uma dificuldade de emagrecimento, e ela fez uma lipoaspiração e ali ela interrompeu as drenagens com 20 sessões, ela tinha que fazer umas 30 sessões, com 20 ela interrompeu, falou que estava ótima, ela estava magra, ou seja, ela começou a ter problemas de ansiedade, descontou na alimentação e engordou tudo novamente. Então, eu deixo até uma dica. Quer fazer cirurgia plástica? Quer fazer uma lipoaspiração? Comece a trabalhar a questão alimentar e atividade física, né? Faça uma programação, eduque ao seu ritmo de vida.
porque é um procedimento caro, arriscado, doloroso, né? Um investimento alto. Então, vale a pena você se planejar para que intercorrências acontecem, né? Mas que a gente possa, pelo menos, retardar essas coisas. Porque fica muito mais fácil. Você já está acostumada a uma educação alimentar que você implementou junto com uma educação física, fazer a cirurgia e dar continuidade nessa reeducação é muito mais simples, não é? Com certeza, com certeza. E daí o resultado é 1000 vezes melhor. Sim. Porque o que eu percebo nesse longo da carreira é que depois que ela faz uma cirurgia plástica, a paciente faz uma cirurgia, acha que o médico vai fazer um milagre e que a partir dali ela não precisa fazer nenhum tipo de pós-operatório que a gente chama. E sendo que, na verdade, é o contrário. Além do mais, você tinha falado dessa questão da frustração, o trabalho também psicológico é muito grande, porque você precisa dar essa continuidade. E muitas das vezes, como foi o caso dessa paciente que teve alergia a esse fio cirúrgico, o trabalho psicológico ele é importante também. Porque não foi uma coisa esperada. Eu me recordo que, nesse caso que você relatou, eu fui ao hospital fazer a drenagem dela e foi simplesmente para alívio. E ver ali, na hora que eu estava fazendo, você via, na verdade, a questão do líquido saindo ali, o desconforto e tudo mais, foi mais por questão de alívio. Mas o resultado posterior foi muito melhor. E, Débora, vamos finalizar um pouco aqui nessa questão do assunto. Vou abrir um outro agora. Você é profissional, mãe, esposa e principalmente mulher. Como é que você concilia isso tudo? Cara, eu acho que eu sou operativa. Eu sempre fiz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Acho que é uma questão de genética, de família. Então, assim, eu procuro me organizar da melhor forma possível. Eu uso muito falar que quem levanta cedo bebe água limpa. Uhum. Então, a minha vida foi sempre muito corrida, eu sempre trabalhei em 2, 3 empregos, sempre para ter uma vida, uma qualidade de vida, né, financeira. A gente pensa assim, né, eu quero ter uma qualidade de vida financeira boa. Mas o que isso se resume? Muitas vezes você fica nessa correria louca e acaba deixando algumas coisas importantes para depois. Né? E você ser mãe, esposa, profissional, é muito complicado. Se você não se organizar, não organizar a sua vida, seu tempo, seus horários, acaba que você vai ficar com uma coisa só no final da sua vida. Ou só como mãe, ou só como esposa, ou só como trabalho. Vai ser dificilmente você vai conseguir conciliar os três. Mas graças a Deus eu tenho conseguido fazer isso, né? Eu me organizo, a minha agenda ela é certa, eu levanto cedo, já sei tudo que eu vou fazer, consigo atender minhas clientes, dar qualidade no atendimento, consigo tirar um horário ali, nem que seja no horário do almoço, para sair com meu filho, almoçar, né? Chego em casa, dou atenção para o marido. Então, assim, eu sempre fui muito enérgica, né? E uma coisa que eu sempre falei para mim mesma, eu tive um relacionamento muito tóxico, né? Então, isso deixou minha autoestima lá embaixo. E eu, um belo dia, acordei para a vida. Falei, não, eu não quero isso para mim. Eu quero trabalhar, quero ser uma mulher independente, ter minha independência financeira, quero ser uma boa mãe, mas eu quero cuidar de mim, porque eu sempre trabalhei com essa área da beleza. Então, se eu não estiver bem comigo mesmo, o psicológico, a aparência bonita, um corpo bonito, não que seja aquele corpo, aquele padrão, mas sim um corpo saudável. Quando eu falo um corpo bonito, é um corpo saudável. É onde você olha e fala assim, não, ela faz atividade física, ela cuida da pele. Então, eu não posso vender beleza, sendo que eu não estou bem. É questão de credibilidade, credibilidade, né? Porque quando você primeiro tem que se amar, para depois você amar alguém. E o que é se amar? É você gostar do que você está vendo no espelho. É você acordar de manhã, você gostar do cabelo, do corte que você fez, da maquiagem que você está fazendo, né, da unha que você fez. A mulher não é só porque ela casou, ela tem que, acabou tudo a minha vida. Não, pelo contrário. Ela tem que estar bonita, cheirosa, né? Lógico, não é todo dia que a gente tem esse ânimo, mas a gente não pode perder esse foco, né? Não é só porque eu trabalho com beleza, que eu vendo beleza, que eu tenho que andar em dia. Porque a minha aparência é o meu cartão de visita. Se eu não ando com a pele bonita, hidratada, né, o corpo
informa. Como é que eu vou conseguir vender um procedimento estético? É a mesma coisa de você ir num pneumologista e ele é fumante. Exatamente. A mesma coisa de você ir numa nutricionista e ela tem obesidade. E assim por diante. Exatamente. Então, realmente, o seu cartão de visita é você estar apresentável. Exatamente. É você ter um corte bonito de cabelo, onde o seu corte ele leva uma assinatura de um personal hair, né? É onde você sabe fazer uma automaquiagem, porque a mulher, ela vai se arrumar para outra mulher, ela não vai se arrumar para um homem. Bobeira você achar que uma mulher, eu arrumo para o meu marido, eu arrumo para... Não, uma mulher, ela se arruma para outra mulher, porque existe aí uma competitividade. Sim, isso é muito real. Então, isso é fato, né? Então, nada, eu já dizia o famoso chacrinha, acho que não é do seu tempo, tá? Não é não. Mas, o que acontece? Nada se cria, tudo se copia, e a vida é assim, né? Lógico, você vai procurar ter a sua identidade, a sua personalidade, tá? Mas sempre você pega uma coisinha de um, outra de outro e forma, né? O seu arquétipo, né? Que hoje se fala muito nisso, né? Se fala do arquétipo, da mulher empoderada. O que é uma mulher empoderada? É a mulher que gosta de si, né? Gosta de si, tem amor próprio, né? Isso é interessante, né? Porque você não pode cuidar de uma pessoa, de uma cliente, sendo que você não está bem. E isso inclui também a questão psicológica. Sim. Porque é aquele negócio da gente cuidar do interior, porque ele extrapola para o exterior. Exatamente. Igual nós, voltando naquele assunto da questão do pós-operatório, da cirurgia, de não engordar. Você tem que trabalhar o seu psicológico. Tem que trabalhar isso. Fala assim, daqui para frente vai ser diferente. Né? Então, tudo começa aonde? No seu pensamento, no seu psicológico, no seu cérebro. Né? Então, dali você vai trabalhando, vendo o resultado, vai vendo que tá bom, vai querendo mais. Só que a gente não pode deixar isso virar um excesso. Ou seja, isso é tudo para mim, me auto-endeusar. É a questão do equilíbrio. Exatamente. Nem a falta e nem o excesso. O excesso, exatamente, exatamente. E fechando esse assunto, vamos falar um pouquinho agora de harmonização corporal. O que você pode falar pra gente sobre a intradermoterapia? Para quem que ela é indicada, o que é especificamente? Bom, a intradermoterapia é algo assim maravilhoso, né, que tem ganhado muito foco nessa área da estética. Esse ano eu estive no Congresso Internacional de Estética em São Paulo, né? É um congresso onde reúne todos os esteticistas do país e fora também do país, onde a gente assiste ali workshops, palestras, trabalhos científicos apresentados. Então, todo ano é uma descoberta diferente. Então, a estética, o mundo da beleza, a estética, a cosmetologia, ela avança da mesma forma que a medicina, se você for olhar por esse âmbito. Por quê? Todo ano você tem aparelhos diferentes, a cosmetologia está aí, né, a todo vapor. Hoje nós temos a nanocosmetologia, né, o nanocosmético, né, as mínimas partículas de ativos que têm uma ação e um efeito muito rápido e preciso, né. Então, você vê a coisa avançando a cada dia mais. E a intradermoterapia veio para isso, né, para facilitar, para ajudar, para promover um benefício rápido, né? A gente chama rápido por quê? Porque a ação dos ativos e os procedimentos e as técnicas associadas a isso, elas são efetivas. E existem tratamentos muito eficazes. Por exemplo, hoje a intradermoterapia a gente utiliza para tratamento de celulite, de gordura localizada, de flacidez e agora de tratamento capilar, né? Nossa, capilar. Capilar. Então, essa questão das terapias capilares, elas estão muito em altas, né? Hoje o assunto mais abordado no congresso esse ano foi microagulhamento, né? Os microagulhamentos, que a você levar o drug delivery, levar o ativo ali para a sua derme, né? Então, por exemplo, eu estou muito flácida, né? O que eu faço com essa flacidez? É só cirurgia plástica? Não. Há muitos anos atrás se falava, não, é cirurgia plástica. Hoje não. Hoje você vai para a cirurgia plástica quando você tem indicação para
uma flacidez, que a gente chama flacidez plástica. Tirando isso, o tratamento da intradermoterapia em relação à flacidez, ela é muito boa, muito eficaz. Hoje você pode trabalhar com a intradermoterapia com aplicações por agulhas, né, agulhas próprias, calibre bem fino, bem pequeno. Você pode trabalhar com os injetores, né, que são as pressurizadas, as canetas pressurizadas. Então tá aí, os ativos cada dia melhores, né? A tecnologia aí avançando a cada dia mais e resultados fantásticos da intradermoterapia. E nessa questão do congresso, ele é aberto ao público ou é só ao público específico de estética e cosmética? Não, ele é aberto ao público, ele é aberto para os enfermeiros, os biomédicos, as esteticistas, os odontólogos, que está nesse nicho da área da estética. E também para o público em geral, porque além dos congressos científicos que tem, as palestras científicas, tem também a feira de exposição. Então é aberto para todo o público, né? São aquelas pessoas que querem um conhecimento um pouco além daquilo que ela já possui. Exato. E, Débora, no quesito, por exemplo, eu sou uma paciente e eu viro para você e falo, olha, eu tenho muito medo de agulha, eu não quero fazer nenhum tratamento relacionado da estética com agulha. O que você indicaria, então? Em relação à intradermoterapia, a gente tem essas duas opções, da agulha, né, injetável, e tem da pressurizada. A pressurizada é uma pressão, uma microagulha, que o paciente nem vai saber que aquilo é uma agulha, e que o impacto é tão rápido e tão imediato que ela nem sente a dor em si. Ela sente uma pressão e ali acabou, né? Hoje você tem aí os tratamentos também, não quero agulha, não quero fazer isso, a gente pode entrar com o tratamento de radiofrequência, né? Que é um tratamento maravilhoso, né? Que você pode associar com outros tratamentos, né? Porque a estética, ela anda assim, você nunca faz um procedimento só, você faz uma avaliação estética desse paciente e ali você vai tratar um plano de tratamento, né? A gente usa falar muito, eu não trabalho com sessões, né? Eu não trabalho, não é com sessões, eu não trabalho com pacote. Quantos pacotes? Não, quem trabalha com pacote é quem trabalha em necrotério, né? Vamos usar assim. Então, a esteticista, ela usa de quê? Tratamento individualizado, personalizado, né? Então, eu vou fazer uma consulta estética com o meu paciente, né? Vou conhecer esse paciente, saber da vida desse paciente, do dia a dia, né? Do estado geral de saúde desse paciente, para depois das queixas desse paciente, para depois eu tratar ali um plano de tratamento, que eu posso fazer a radiofrequência associado com ultrassom, né? Com uma drenagem linfática, com uma eletroestimulação e por aí vai. Tudo é uma questão. O tratamento que eu faço para você, o plano de tratamento, ele é diferente do que eu faço para o outro. E assim, o tratamento... Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente fala, amiga, faz uma carboxiterapia porque me deu resultado, mas às vezes para ela, como você falou, é um tratamento personalizado. Isso é muito importante porque muitas vezes aquilo que serviu para tua amiga pode não servir para você. E aí gera o quê? A frustração. Minha amiga me indicou, mas não deu certo comigo. Enfim, essa questão do tratamento personalizado, ela é muito importante porque varia de pessoa para pessoa. Exatamente. Por isso que a consulta estética, ela é muito importante. Não é pelo fato, o cliente ele chega numa clínica de estética, você deita ali na maca, vamos fazer. Não é assim. Se fazia muito isso e ainda tem muitos lugares que fazem dessa forma. Você precisa entender esse paciente, você precisa conhecê-lo, você precisa saber qual que é a dor desse paciente. Que dor? Mas dor? Sim, aquela dor, aquilo que incomoda. A dor, ela não incomoda? Muito. Então, é a dor da queixa, o que incomoda nesse paciente. Mas por trás disso, eu preciso ver como está esse paciente. Ele está saudável? Porque tratamento estético, ele foi feito para pessoas saudáveis. Você não faz tratamento estético em pacientes que têm problema de saúde, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Só que a mulher ela é muito... A mulher, quando ela quer algo, ela vende a mãe. Né? Então ela mente, ela omite e assim por diante. Então você tem que ter esse feeling, essa psicologia, que a psicologia ela está em todos os âmbitos. Com certeza. Né? De você estar ali na conversa, por isso que a consulta estética é importante, porque você está ali junto com ela,
Você está ali vendo o olhar, vendo a conversa, ouvindo a sua cliente, e dali você começa a tirar a sua avaliação. Se a paciente está falando a verdade ou não, e ele ir jogando perguntas até você absorver dela o que você quer ouvir. Inclusive, como profissionais, isso aí é um alerta, hein? Muitas vezes o que o paciente fala pra gente não é o que o corpo responde. Eu falo isso porque eu tive uma paciente de um cirurgião plástico que ela fez uma mini abdômen, uma mini abdominoplastia e com enxerto glúteo. E daí eu ia fazer as drenagens nela e tudo mais, e a reclamação dela é que ela não conseguia comer, não estava emagrecendo e tudo mais e tal. Quando eu fui perceber o que ela estava ingerindo, isso porque ele tinha uma parceria com uma moça que trazia para ela as compras, porque ela veio de fora, tanto que eu falava inglês com ela. E ela não tinha quem recorrer aqui. Então, ela ficou hospedada num hotel. E essa moça trazia as compras para ela. Então, trazia frutas, verduras, uma marmitex já direcionada de uma nutricionista. E ela tava com queixas que ela não conseguia comer, não conseguia emagrecer, que ela estava inchando. Resultado, o que eu percebi? Todos os dias pela manhã, em cima da pia tinha uma lata de cerveja vazia, porque ela pegava do frigobar. Então eu conversava com ela e ela falava que estava se alimentando, que estava tudo, só que as frutas e as verduras estavam intactas. Ou seja, não adianta nada a paciente mentir pra gente. Há casos e casos, claro, mas não adianta mentir, porque o corpo responde. Sim, com certeza. O corpo fala. Então, isso que você falou de estudar o paciente, ter esse feeling, ela é extremamente importante para você fazer um tratamento de qualidade, fazer um plano ali com ele para dar o resultado que ele quer. E, inclusive, eu vejo que, nesse quesito, eu sempre bato nessa tecla porque não adianta você vir com um plano de fulano, um plano de ciclano, porque deu resultado do mais, porque não é o mesmo para você. E, inclusive, o tratamento com o psicólogo, ele é importante justamente para você não se frustrar com o resultado, que muitas vezes não é esperado. Exatamente. E é importante, por que a consulta estética é extremamente importante? Além de você conhecer o seu paciente, né? Conhecer as dores, os problemas. Porque você tem que entender também qual que é a rotina desse paciente. O que ele come, qual a alimentação dele o dia a dia. Então, o que acontece? Não adianta, é igual a pessoa que quer emagrecer e bebe cerveja todo dia. Né? Não vai dar o resultado. Não vai dar o resultado. A bebida alcoólica, ela é um vilão, assim, gigante na questão do emagrecimento, tá? Não é só o doce, não é só a fritura. Bebida alcoólica. Tanto é que, assim, quando a paciente vai fazer um tratamento estético, você fala, você bebe socialmente? Você bebe? Ela vai falar assim, não, socialmente. O que é ser socialmente para você? Seria, né? Quando eu tô com uma roda de amigos, mas e se essa roda de amigos é todo final de semana? Exatamente. Então, você não vai ter resultado, né? É a mesma coisa você pagar um personal caríssimo e ali você não promover uma dieta. Você vai ter resultado? Não. Aí você vai pôr culpa em quem? No personal. Né? Então, o tratamento estético, como a cirurgia plástica, eles não fazem milagres se por trás, nos bastidores, não tiver todo um processo, uma readequação. Né? É atividade física, é alimentação, essas duas coisas é o que anda junto. Né? Então, bebida, doce, fritura não conversam com emagrecimento ou tratamento estético. Não adianta. Você tem que saber. Não consigo. Equilibra. Não é que você não pode comer, mas equilibra. Então, tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Por isso que eu bato na tecla sempre na questão da consulta estética. Porque isso te resguarda como profissional, né? A conversa. E outra coisa, o profissional ele tem que ter domínio, ciência do que ele está falando. Com certeza. E embasamento científico no que ele está falando. Eu criei ali um protocolo. Eu criei o como? Então, tudo tem que ter um embasamento científico. E você fideliza o cliente quando ele olha para você, ele conversa com você e ele vê o que você está falando. Porque a hora que ele sai dali, ele vai pesquisar. Porque quando o cliente hoje, com essa questão, a informação tudo chegando muito rápido, o cliente, quando ele chega no teu consultório, ele já sabe o que ele quer.
E muitas vezes ele faz a pergunta para você querendo saber a resposta que você viu anteriormente. Né? Essa é uma questão importante para quem trabalha com pós-operatório. Né? O que você falar para sua paciente tem que bater com o que o médico orientou a ela. Eu vivi muito isso e, inclusive, eu tive, assim, alguns elogios justamente por conhecer. Muitas vezes eu tive vários clientes que falavam para mim, assim, Raíra, é incrível. Tudo aquilo que você me recomenda, praticamente do pós-operatório, parece que você acabou de conversar com o meu médico, porque ele recomenda exatamente aquilo que você falou. Então, o estudo, a experiência profissional e você ter o domínio daquilo que você está fazendo é muito importante. Com certeza, tudo na vida. Tudo que você vai, porque a estética ela é um braço da saúde. Você está mexendo com pessoas saudáveis. Entra nesse assunto agora. Né? Você está trabalhando com pessoas saudáveis. Né? Então, a pessoa está boa, um corpo, né, razoavelmente bom, você não pode pegar simplesmente e deixar pior do que está. Então, tudo que você vai fazer, você tem que ter embasamento científico do que você está fazendo. Total domínio e conhecimento. Por isso que hoje em dia, muita gente fala assim, mas você está graduando em estética, você está fazendo faculdade para passar creme? E não é assim. Não. O único profissional hoje, nessa área da estética, que estuda a pele realmente, se chama esteticista. O esteticista, ele estuda a pele a fundo. E não adianta o profissional querer ser um esteticista sem ele ter pleno e total conhecimento de anatomia, fisiologia e principalmente cosmetologia. Profissional da estética que não domina a cosmetologia, ele não consegue sair do lugar. É um equívoco muito grande das pessoas acharem que esse lado da beleza não envolve saúde. E envolve sim. Uma vez eu vi uma reportagem que uma mulher fez um curso meia boca, abriu um centro de bronzeamento. Simples. E isso foi em São Paulo. E daí ela está respondendo um processo por queimaduras de 2º grau, 16 clientes ali dela. Porque fez um curso meia boca, porque aprendeu isso e tal, foram investigar. Isso que você falou de investigar a fundo e tudo mais, fizeram e ela tinha feito um curso meia boca e simplesmente abriu um centro de bronzeamento. E colocou uns produtos que ela não sabia, não tinha esse domínio e acabou fazendo agora responde processo justamente por queimaduras de 2º grau. O que acontece? Eu costumo falar que o barato sai caro, e muito caro. Né? Mas existem muitos profissionais aí graduados na área da estética que também, né, a gente vê aí sempre cometendo erros. Então, a gente tem que sempre ir com cautela. Eu uso muito falar para as minhas clientes o seguinte, menos é mais. Exageros, eu não trabalho com exageros. Né? A gente não consegue modificar a anatomia, a gente consegue melhorar as imperfeições inestéticas, isso é fato, né? Lógico, com a ajuda do próprio paciente, tá? Mas o que acontece? Hoje você pode promover uma queimadura até na utilização de um ultrassom, de uma radiofrequência, se você não tiver domínio técnico daquele equipamento. Você pode provocar uma queimadura manuseando um laser, se você não tiver domínio técnico daquele equipamento. Então, tudo é você estudar. Tem que estudar. Esteticista tem que estudar. Tem que ter conhecimento, domínio do que ele está fazendo, porque ele está lidando com o ser humano, com pessoas saudáveis. Principalmente no quesito do pós-operatório, eu vejo muito justamente o que você falou, o barato sai caro. Eu tive uma paciente ao longo da carreira que, assim, apareceram nódulos fibróticos que foram quase que impossíveis de serem retirados. Por quê? Falei o valor X do meu procedimento e tudo mais. Ah, não, tá muito caro. Ok. Meses depois, ela retornou desesperada porque ela fez o procedimento com alguém um pouco mais barato, só que não tinha o conhecimento técnico e acabou formando mais ou menos uns 7 nódulos fibróticos nela. E eu virei para ela e falei o seguinte, olha, eu consigo reduzir, mas vamos ter que ter uma sessão um pouco mais prolongada. Então, uma das coisas que eu afirmo aqui para você é que não existe tratamento instantâneo de alta solução. É um procedimento que demanda tempo para a resposta do organismo. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma cirurgia, é no mínimo 6 meses para o organismo aderir aos fios, para você ver o resultado daquele procedimento estético. Então, como as pessoas estão nessa agilidade da tecnologia, que é as coisas assim, fiz um preenchimento aqui, pronto, vai dar o resultado na hora.
E, na verdade, o procedimento é o quê? Demanda tempo. Exatamente. Inclusive, a gente tem que respeitar esse tempo do organismo, né? É o tempo de regeneração do organismo, né? A gente nunca pode promover, vou colocar um ativo atrás do outro. Não, existe um tempo de regeneração. Por que que é? Quando você faz um tratamento de pele, você tem o tratamento de pele estético, ele promove o quê? Eu quero promover uma inflamação, para que eu possa ter uma regeneração, né? Então, existe um período de tempo para isso acontecer, né? E muitas vezes o paciente não tem paciência de esperar e às vezes nem conclui o tratamento por conta disso. Então, por isso que a importância de você conhecer o seu cliente, o seu paciente, ele, assim, sem dúvida nenhuma é muito importante. Né? Porque existe um tempo, até no caso do pós-operatório de cirurgia plástica, existe um tempo para o seu corpo, né, ir voltando ao normal. Você não consegue, você sai toda mutilada do centro cirúrgico. E muitas mulheres, elas acham que já vai sair maravilhosa, e não é assim, é todo um processo. E por que que muitas entram em depressão, né? A gente chama assim os 10 dias mais difíceis. Por conta disso, por conta de que falta de informação. Inclusive, eu trabalho nessa área também de pré-operatório, de orientar as clientes, as pacientes, como vai ser o processo, né? Como funciona esse processo todo, para ela ir ciente e ajudar também o profissional, né, durante todo o tratamento, tá? Então, não é só você trabalhar o pós. Fiz o pós ali, tá tudo certo. É você trabalhar o pré, o intra e o pós. Com certeza. E muito bem feito e ter domínio do que você está fazendo. Para que a cliente ela esteja ciente do que vai acontecer. Você nunca deve começar um tratamento numa cliente, numa paciente, antes de orientar, falar assim, olha, vai acontecer isso, isso. Você tem que relatar, você tem que descrever a ela tudo o que vai acontecer, como que vai ser o processo. Porque você está mexendo na maior intimidade dela, que é o corpo. Né? Então, o cliente ele tem sim que ser bem orientado das indicações, as contraindicações, as reações adversas e principalmente das intercorrências. Não existe tratamento estético e muito menos cirurgia sem intercorrência. O que a gente pode fazer? Promover algumas coisas, algumas técnicas que isso possa a gente promover assim, o não acontecimento, mas a gente não fica isento de não acontecer. Eu uso falar que o bom profissional da área da estética é aquele que sabe resolver as intercorrências. Com certeza. Né? Não é só fazer, deu uma intercorrência, tô apavorado, não sei como fazer. Não. O verdadeiro profissional é aquele que, aconteceu? Senta aqui, vamos resolver. Que sabe resolver. E que entrega resultado para o cliente, né? Inclusive, isso se chama o quê? A segurança que você promove para o paciente. Né? Você tem que promover. Ele tem que se sentir acolhido. Né? Fala, doutora, aconteceu isso com o meu rosto, como é que faz? Não. Isso, lembra na consulta lá que você, né, você tem que relatar isso, tem que documentar. Hoje tudo tem que ser documentado, fotografado, né? Então, você fala assim, lembra na consulta, olha aqui, nós conversamos que realmente essas reações iam acontecer, mas que elas são temporárias. Então, o cliente ele tem que estar. E muitas vezes o cliente esquece, porque ele está ligado só no quê? No resultado. Sim. Né? Ele só está ligado no resultado. Que ele vai no teu consultório, ele quer saber do resultado. Primeira coisa que ele pergunta pra gente, você tem uma foto do antes e depois de um cliente? Né? É a ansiedade. Eu trabalhei com um médico, um oncologista, que era muito interessante. Ele falou assim, você quer detectar que o paciente está bom? Quando ele pede para comer. Quando ele fala, doutor, que hora que eu posso comer? Já está bom. Entendeu? Então, o cliente da estética, ele fala assim, ele quer o resultado antes de começar o procedimento. E não é assim, a gente tem que respeitar a anatomia, questão facial, por exemplo, estética facial. É uma série de fatores que implica. É o quê? É a questão da pele, a idade, né, que promove, o perfil do seu rosto, né, o nível de flacidez, o fototipo, né? Então, tudo é ali um mix de coisas que vai, né, ter ali um resultado X, Y, não sei. Mas isso precisa ser gerenciado, que a gente chama gerenciamento de pele. Né? Então, para cada um, eu vou ter um atendimento diferenciado, diferente, especializado. Né? E ressalto mais uma vez, a consulta estética é de extrema importância. Inclusive, você falando sobre a questão do bom profissional, ele saber fazer o atendimento às intercorrências,
Gente, a gente que tá na área, tanta coisa que acontece, tanta coisa que esse tempo de carreira eu tive na área da drenagem linfática no pós-operatório, porque a gente tá ali acompanhando o paciente dia após dia. E me veio na cabeça um determinado cirurgião que fez o procedimento na cliente, foi uma abdominoplastia com enxerto e implante mamário. Ok. E eu fui fazer o procedimento, as drenagens nela e tudo mais, e houve uma intercorrência, o que é um processo inflamatório. Então, o que era normal? Você tem um contato diretamente com o médico, tira foto e tal, marca uma consulta de urgência. Por quê? Se está num processo de inflamação, pode haver o quê? Uma baita de uma intercorrência, entrar com antibióticos e tudo mais, e ter que dar uma parada um pouco, talvez até no procedimento. E daí eu nunca esqueço que ele virou simplesmente pra mim, se vira. Falou desse jeito pra mim, se vira. Aí eu, ok. Então ele não sabia como fazer as intercorrências, inclusive várias clientes falaram a mesma coisa, e que ele não sabia lidar com essas intercorrências. Fazia a cirurgia, pronto, acabou. Tá tudo certo. Então, tipo assim, daqui pra ali é com você. Então, eu vejo que o profissionalismo é justamente esse. O que eu percebi foi a falta. Ali, pra mim, foi uma falta. Ele conquistou a cliente e tudo mais, fez a cirurgia e agora larga de mão? Não é assim. Eu acredito que o profissional mesmo qualificado, que entende do assunto, é aquele que lida com as intercorrências. Porque tem um processo ali, nem sempre obviamente, a gente faz o tratamento estético esperando que não vai haver nenhuma intercorrência, mas são poucos. A gente são espera poucos. que não aconteça mesmo. Justo. Por isso que é interessante, assim, eu tenho uma visão muito mais técnica de cirurgia plástica, pelo fato de muitos anos ali auxiliando cirurgia, então, assim, eu sei até onde eu posso ir com o procedimento. Então, assim, isso faz com que a gente vai se aperfeiçoando cada dia mais em solucionar intercorrências. O bom profissional que trabalha nessa área de pós-operatório, ele tem que ter muita noção, não é nem noção, muito conhecimento de fisiologia e anatomia e assim, intercorrências que possivelmente possa acontecer. Principalmente em detectar a trombose, que é um fator assim que você tem que agir rápido e muito de imediato. Quais são os sinais e sintomas? Interromper na hora o procedimento de drenagem, acionar o cirurgião, né? Então, tem que ser tudo muito rápido, porque ela evolui muito rápido. E a gente tem que falar que a técnica da massagem não é qualquer técnica. Não. Para tipos específicos de paciente, tem uma determinada técnica, e uma técnica exercida de qualquer jeito, bota tudo a perder. Na verdade, as técnicas de drenagem linfática, elas vêm lá de trás, que a gente hoje utiliza a técnica de Leduc, a técnica de Volder, a técnica de Godoy, né? E alguns métodos. Existem hoje essas 3 técnicas, né? Que a gente sabe aí de muitos anos, né? São profissionais, são médicos, profissionais maravilhosos, que deixou aí pra gente. O que aconteceu com essas técnicas foi o quê? Aperfeiçoamento, né? Foi a gente inovar, mas não perdendo o sentido, né, real da fisiologia, do que acontece. Você pode até desenvolver uma técnica sua, desde que não fuja da fisiologia, né? A gente tem que respeitar a fisiologia do organismo, né? Isso tem que ser respeitado, né? A questão do sistema linfático, os linfonodos, isso tem que ser respeitado. Mas isso não impede que você desenvolva uma técnica respeitando, né, esse método e que realmente funcione, né? E que realmente dê certo. Só que você tem que ter esse feeling, esse conhecimento de identificar essas intercorrências importantes. E não é só no caso de pós-operatório, não. É no caso de tratamentos estéticos em geral. Você saber diferenciar o que é uma equimose de um hematoma, né? De um processo alérgico, né? E isso é muito importante. Por exemplo, um tratamento de harmonização facial, num preenchimento labial, por exemplo, você tem que acompanhar esse paciente pelo menos as primeiras 72 horas, constantemente, né? Por conta de hematomas, de intercorrências, de processos alérgicos, enfim, né?
Tem que ter esse acompanhamento, tem que ter esse gerenciamento. Não é você fazer o procedimento e virar as costas e está tudo certo, né? Porque quando você oferece esse eixo para o paciente, essa ponte, ele vai entender que você é o profissional que entende do assunto, que tem domínio, que se preocupa com... E que está disponível e quase que está 24 disponível horas. para ele, para resolver. Porque o paciente, mesmo ele fazendo um procedimento estético, não cirúrgico, como o paciente fazendo procedimento estético cirúrgico, ele fica muito vulnerável. Né? Ele não sabe o que vai acontecer, qual que é as cenas do próximo capítulo. Ele fica inseguro, com medo, né? Aí vai lá no Google e pesquisa um monte de coisa e começa a enxergar, ai, fulano me falou isso. Então, o profissional, ele precisa dar esse aparato e dar essa segurança. Entendeu? Por isso é que o profissional da estética, ele tem que estudar, ele tem que ter conhecimento científico do que ele está fazendo. E esse profissional, ele tem que entender que... por mais que você informe seu paciente do que vai acontecer, ele vai te perguntar. Então, se você não está disposto a dar continuidade num procedimento estético que você faz, então não entre na área. Porque é justamente isso, ele está vulnerável. Por mais que você tenha informado do que iria acontecer no pós-operatório, ele vai vir te perguntar. E você tem que passar o quê? Tranquilidade para ele. Claro, claro. A gente, por mais que ele chega no teu consultório após 12 horas de um procedimento, né? Que seja um botox, que seja um preenchimento, que seja uma intradermoterapia, e é com uma intercorrência aí qualquer. E aí você entra em pânico junto com o paciente? Não é assim, você tem, por mais que você esteja em pânico no primeiro impacto... Não pode demonstrar. Né, você respira fundo e fala, calma, vamos resolver, vai dar tudo certo, vamos fazer isso, eu tenho esse procedimento, vai dar certo. Não, isso faz parte mesmo. Então, você tem que tranquilizar o seu paciente. Você não pode promover mais terror, mais medo nele. Você tem que acolhê-lo, mesmo que você esteja ali totalmente inseguro. Mas você tem que passar o quê? Segurança. Não é aquilo que a gente passa para o filho quando está inseguro, com medo? Não, vem cá, meu filho, senta no colo da mamãe aqui, a mamãe vai te proteger. Né? É a mesma coisa. Você tem que acolher o seu paciente. É assim que a gente fideliza cliente. Porque o mercado está aberto aí para todo mundo. Né? Tem espaço para todos os profissionais. Mas é muito fácil você se graduar como esteticista, você fazer um curso, master de esteticista e abrir o seu estúdio. Né? Agora, você manter, né, fidelizar o seu cliente, né, manter sua empresa aberta ali é um desafio, né? É um desafio dia a dia. O que fideliza o cliente é o quê? É o seu conhecimento e a forma na qual você trata ele, você acolhe ele no teu estúdio, né? E lógico, a gente não pode esquecer porque ele vai lá para buscar resultado. Né? E você entregar o resultado para ele, né? Isso é muito importante. Eu vejo que essa questão da estética e da beleza ainda muitas vezes é um tabu em algumas mulheres, porque acha que é inacessível. Você acha que a estética é para todas? A saúde, a beleza é para todas? Ou você precisa ter um padrão, digamos assim, social para poder alcançar isso? A beleza, ela está acessível para todo mundo. Você ser bonita, você querer ficar bonita, isso não tem classe social, isso não tem raça nem cor. Acontece que a gente tem que ser realista, né? Procedimento estético, ele não é um procedimento barato, né? Isso é fato. A gente não pode mascarar isso, colocar muita coisa lúdica em cima, né? Eu acho que tudo que a gente quer conseguir na vida, um pouquinho de esforço a gente consegue. Com certeza. Né? Então, você pode sim promover a beleza para uma mulher que ela tem uma renda, né, baixa, de uma forma que dê um resultado bacana, desde que você oriente. Né? E que ali ela consiga manter da forma dela. Então, o que acontece? Você ficar bonita, a pessoa que ela tem uma condição financeira menor, ela pode ficar, né? Uma simples dica, eu vejo tantas mulheres lindas, maravilhosas, que às vezes passam um batom, um rímel, já está bonita, né? Vamos aí tratar com o que você tem. Ah, mas eu tô gorda.
Poxa, vamos fazer uma dieta com o que você tem na sua casa, né? Vamos correr na rua, vamos fazer uma caminhada. Porque isso que você falou é importante, porque principalmente no quesito da alimentação, porque tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Não, dá para você fazer uma reeducação alimentar com o que você tem. Quando você quer, ou assim, o ser humano, ele tem um poder grande na mente, só tem que saber usar, e usar para o bem. Né? Então a gente pode correr atrás dos nossos sonhos, basta a gente querer. Querer, ter força de vontade, correr atrás, não esperar nada de braço cruzado, ir à luta, entendeu? E tratamento estético, sim, é acessível para todo mundo, depende do que você vai fazer. Né? Mas eu quero fazer o up, né? Lógico, não vai ser um tratamento barato, e não é, né? Mas, assim, hoje a gente promove aí as ações sociais, onde a gente pode levar a beleza à mulher carente, né? Promover isso. Então, existem N fatores. Então, eu acho o seguinte, eu quero trabalhar, eu quero comprar um carro, uma casa. Cara, bota isso como foco, como meta, trabalhe e corra atrás. Exatamente. Né? E ficar bonita, você precisa, às vezes, de muito pouco para ficar bonita. É só você se amar. Quando você se ama, gosta de você mesmo, já começa por ali, né? Porque, assim, a beleza maior, o que influencia, o seu corpo responde, a sua pele responde de acordo com o que está na sua mente, né? Dentro do seu coração. A mente, ela é um fator muito importante. Muito. E outro detalhe, quer ter uma pele bonita, saudável, comece primeiramente na ingestão de água. Né? Aqui, ó. Comece na ingestão de água. Por quê? Quando você não tem esse hábito, né, de se hidratar, o que o seu organismo vai fazer? Ele vai buscar água em algum lugar. E aonde que ele vai? Lá no nosso segundo cérebro. Onde é? O intestino. Com certeza. Você acha que ele vai pegar água limpa, pura? Não vai. Né? Então, o primeiro passo é esse. É hidratar. A pele precisa de água, né? Esse é o primeiro passo. A composição dela é 70%, né? Exatamente. Então comece por aí. Uma boa atividade física, ame muito, esteja sempre de alto astral. Lógico que tem dia que a gente está assim, mas promova isso. Né? A gente não pode colocar como a beleza é inacessível para mim porque eu não tenho condição financeira. Uma caminhada que você faz no parque não gasta dinheiro. Exatamente. Uma corrida que você faz em volta do parque não gasta dinheiro para isso. Eu não preciso de uma academia do jeito que está acessível. Eu não tenho condição financeira para pagar uma academia. Ok. Temos YouTube aí para isso, para poder você fazer exercitar em casa. Eu acho que tudo, né? Tudo que a gente sonha, a gente tem condição de realizar, sim, desde que você tenha foco. Hoje, você vê um lutador de MMA, de UFC, para ele conseguir o auge da carreira, ele tem o quê? Um foco. Ele abriu mão de muita coisa para chegar ali, né? Então, tudo na vida é uma questão de foco. E muitas vezes, quando você vai fazer a entrevista com o paciente, ele fala, eu não tenho dinheiro para isso. Tá, como que é essa rotina? Eu como McDonald's, eu vou nisso, eu vou aquilo. Beleza, então reduz isso daí para poder ter uma condição financeira para você fazer um tratamento, já que quer fazer. Porque assim, o importante de tudo isso que a gente fala sobre beleza é você estar saudável, né? Então, o seu corpo estando bem, você estando saudável, fica tudo mais fácil, né? Você tem mais acesso às outras coisas. Então, a gente fala muito sobre beleza, estética e tudo, mas o corpo tem que estar saudável, né? Não tem como você buscar beleza, né? Tratamento estético, se você não está saudável. Não adianta. Eu não, né? Eu sou hipertensa, eu tenho diabetes, eu tenho isso. Então, a gente tem que promover primeiro o quê? A saúde, para depois a gente promover a beleza. Com certeza. Né? E a gente sabe que a beleza, a estética, ela é um braço da saúde, né? Então, em primeiro lugar, né, vamos cuidar da saúde. A saúde estando bem, o resto é lucro, o que vier é lucro. Com certeza. E, Débora, vamos fechar um pouquinho esse lado da beleza e vamos abrir agora a caixinha da maternidade. Você, como mãe, o que você encara atualmente como desafio para você? Quais algumas intercorrências? Conta pra gente um pouquinho da sua história materna. Olha, o maior desafio hoje, para mim, é cortar o cordão.
né? É o cortar o cordão, né? Meu filho hoje vai fazer 22 anos, né? Universitário, namora. Então, assim, eu lembro como se fosse hoje, a primeira namoradinha que ele teve, aquilo para mim foi uma apunhalada no meu peito. Aquilo ali foi uma dor grande. Como assim? Eu criei um menino tão lindo, um príncipe, um menino educado, para vir uma qualquer e pegar. Então, assim, eu sempre fui uma mãe muito protetora, né? Muito protetora mesmo, sabe? Não sei se é porque eu criei meu filho sozinha, né? Então, assim, eu me separei do pai dele, ele tinha acabado de completar 6 anos de idade, e aí era, né? Falei, agora me vi sozinha criando um filho. Aí tive ajuda, lógico, da minha mãe, do meu pai. Quando meu filho completou 10 anos, eu perdi minha mãe. Minha mãe ajudava muito na criação do meu filho. Precisava trabalhar, eu trabalhava muito nessa época. Dava plantão à noite no hospital, trabalhava durante o dia em hospital e era uma loucura, né? Mas quando eu perdi meu pai, aí eu me vi realmente sem apoio, sem braço, né? E eu falei, e agora? Chamei meu filho e falei assim, ó, a partir de agora você é o homem da casa, você vai me ajudar. Né? Então foi quando eu comecei a jogar uma responsabilidade nele. Eu não sei se eu fiz bem ou se eu fiz mal, mas era a única opção que eu tinha no momento. Mas como mãe, a gente não tem um manual de instrução, porque se tivesse, seria muito fácil. Ser mãe é coisa, assim, é bênção, né? Filhos são heranças, sim, né, que Deus nos deixou. Então a gente tem que procurar fazer o nosso papel bem feito. E a gente faz o nosso papel, assim, errando muitas vezes, a gente erra tentando acertar. Com certeza. Então, se viesse com manual de instrução, gente, era muito fácil, mas não é. Tá? Você educar um filho, principalmente nos dias de hoje, é muito difícil, muito difícil. Assim, eu não posso reclamar do meu filho é uma bênção, meu filho é um menino maravilhoso, nunca me deu trabalho em nada, um menino que tem perspectiva de futuro, de vida, um menino que tem uma espiritualidade muito sólida, né? Então, isso me deixa tranquila. É um menino que preza por família, por ter filhos, né? Então, isso é importante, né? E se eu vejo que tudo que eu ensinei, né, isso promoveu um efeito, né? Mas é muito complicado. Os dias de hoje, as informações estão vindo tudo muito rápidas, né? Muito fácil, de muito fácil acesso. Então, acho que eu falo para as mães de hoje, é muito mais difícil, né? E assim, e o problema, assim, as preocupações com os filhos, elas só aumentam, elas mudam, né, o roteiro, mas elas só aumentam, né? Filho criar, trabalho dobrado. Sim. Né? Porque você não pode mais dar opinião. Né? Você não pode mais falar assim, você não vai fazer. Uhum. Né? Eu não quero. Não é assim, né? Começam a ter vida própria. Né? Então, você tem que simplesmente falar assim, né? Minha função... Se fosse por questão de proteção, a gente colocava eles dentro de uma caixinha, uma bolha, que tá tudo ali, que a gente tá controlando, tá vendo tudo ali bonitinho, e a gente coloca... Não dá certo, porque eu já tentei fazer, não dá certo. Então, assim, eu falo, o maior desafio hoje que eu falo é cortar o cordão, realmente porque como ele é filho único, né? Então, assim... Tudo foi voltado para ele, né? Proteção, amor, carinho, planejamento, tudo foi voltado para ele. Então, é muito difícil você cortar o cordão, mas é necessário. Sim. E quando você encara que isso é necessário, isso dói, isso incomoda, isso gera medo. Mas a gente tem que entender que isso é necessário, porque é assim que eles vão aprender. Nós não aprendemos assim, caindo, errando, sim, né? Batendo a cabeça, é assim a vida. Né? Então, é necessário. A gente tem que entender que daqui para frente é com eles. Né? E o que a gente pode fazer? Né? Vamos observar de longe, aconselhar quando nos solicitam, né? Porque agora é assim, o filho cresce assim, você tem que esperar ele te solicitar. No meu caso, eu ainda tô com cordão umbilical, tô orientando ali. Você tem que ali, tá, quer minha opinião? Então, beleza. Aí você, né? Uhum. Aí chega uma hora que você empolga e fala... Até aí tá bom, só até aí. Mas é complicado. Mas, enfim, eu não tenho que reclamar. Né? Meu filho está bem criado, bem encaminhado. Né? Tem os valores que eu deixei para ele, e isso são importantes. Né? Eu falo que os pais, eles pregarem a questão
espiritual na vida de um filho, deles educarem seus filhos diante de uma questão, promover como que eu posso dizer, uma intimidade espiritual, que essa espiritualidade que eu falo é com Deus, né? Isso faz toda a diferença. Você criar seu filho debaixo do temor de Deus, aqui não estou falando de religião, Sim. estou falando de Deus. Até quando Jesus esteve nessa terra, ele não pregou religião, ele pregou amor, né? Ele pregou você servir ao próximo, ele pregou caridade. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ensinar os nossos filhos a ser cidadãos de bens, ensinar eles a servir, a ser pessoas úteis, né? A respeitar o pai e a mãe, a promover, né, a boa qualidade da família. E não adianta a gente só falar. Nós temos também fazer. De dar exemplos. Nós pais, nós somos o quê? Espelho dos filhos. Certeza. Então, tudo que... O filho, quando ele tá... Você promove o caráter de uma criança até os 7 anos de idade, 10 anos de idade. Depois, fica tudo muito mais difícil. Sim. Né? Quando ele começa a ir para a escola, entender o que é a vida, fica tudo mais difícil. Né? E o bom diálogo, a boa conversa, né? É você promover, ele sentar ali, pensar, meditar no que ele fez de errado, né? Isso é importante. Então, o diálogo, ele sempre vai ser bem-vindo, né? Em qualquer situação, né? Você procurar, você ser amigo do seu filho, mas porém mostrar para ele que você é amigo, mas que ele tem que te respeitar, que abaixo de Deus você é toda e qualquer autoridade sobre ele. Sim. Ele tem que entender isso, né? Mas os desafios nunca acabam. Né? Filho é para sempre, né? Existem ex-amigos, ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-filho, ex-pai, ex-mãe. Né? Com certeza. Então os desafios eles só aumentam e que Deus nos capacite aí, nos dê sabedoria, né? Nessa caminhada de ser mãe. Ser mãe é maravilhoso. E teve um momento na maternidade que foi muito que você lembra com saudosismo ou algum outro momento que você lembra com tristeza? Então, a coisa que eu mais lembro, assim, que me dá saudade é na época que eu amamentava. A amamentação, ela é algo extraordinário. Ela é algo, assim, que só quem vive a amamentação, ela pode saber o que eu estou falando. É aquele momento que você se sente mãe, né? Mãe. É aquele momento, assim, nossa, eu realmente sou mãe, eu estou amamentando meu filho. É um processo muito íntimo. É um laço, né? assim, que é indescritível. Indescritível. Então, esse é o melhor momento de ser mãe. É você estar ali no momento da maternidade, da amamentação, né? Você promover isso. E aí, quando a criança acaba ali de se saciar com o leitinho que você ofereceu, ela olha para você, dá aquele sorriso. É ótimo! É algo sublime. É como que ele olhasse para você e falasse, nossa, mãe, muito obrigada. Isso não tem preço, né? Assim, uma coisa que eu me lembro que, assim, que me deixou triste ou angustiada, assim, não tem nenhum momento, assim, muito desse nível, sabe? Mas, assim, teve um em específico que me marcou. Quando ele arrumou a primeira namoradinha, que essa menina, assim, ela não correspondeu a ele, sabe? Como ele queria, como ele achava que fosse ser. E ele ficou tão desnorteado, e ele chorava tanto, ele falava assim, mãe, eu tô sentindo uma dor tão grande dentro de mim, que como se eu tivesse enterrado alguém. Aí você queria pegar aquela assim, dor pra você. Transferir aquela dor pra mim e matar a menina. Então é assim que acontece, né? As leoas, elas fazem tudo para proteger os seus filhotes. Então, essas coisas machucam, né? Sim. Quando alguém, eu imagino. Você podem falar qualquer coisa de você, mas não fale do seu filho, mas não mexa com seu filho, porque é algo que é uma força que a gente descobre que só quando você é mãe que você possui. Então, assim, mexeu muito com o sentimento dele, sabe? E como, assim, eu já passei por isso lá atrás da minha vida, eu entendi o que ele estava vivendo, né? Então, assim, o primeiro namoro, a primeira paixão, a primeira dor de amor, e ele foi. Então, é um momento, assim, que me marcou bastante. Teve, você falando desses momentos, que principalmente a amamentação, porque eu não cheguei nessa fase da Sofia, mas você falando da questão da amamentação, como é incrível mesmo esse elo que mãe tem com o filho. Eu lembro
várias vezes dela amamentando e eu não podia. Eu tinha que segurar ela, eu não podia olhar para lugar nenhum. Ela pegava a mãozinha dela e colocava porque eu tinha que ficar olhando ela o tempo todo. E a mãozinha dela assim, acima do meu peito e ficava coçando. E aqui ficava tudo vermelho, mas era um momento mágico. Ela fazia exatamente o que você falou. Terminava de amamentar, ela olhava para mim e sorria. Gente, o sentimento disso é indescritível. E continuando nesse processo de sentimento, teve algum momento na maternidade que você falou: meu Deus, eu me sinto impotente diante de alguma situação que aconteceu com o Gabriel? O nome dele é Gabriel. Bom, logo quando meu filho nasceu, o Gabriel nasceu, nas primeiras semanas eu me senti muito impotente. Assim, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir, né? Porque é tudo muito novo, né? Tudo muito chorando com dor de barriga, você não sabe como fazer, o que fazer, né? É tudo muito assim, nossa, como vai ser? Então te gera uma insegurança, fragilidade, né? Você fica muito vulnerável, o corpo já está, né, todo modificado. Então assim, você fica é uma série de coisas que vem à sua mente, né? E então, você teve ali uma rede de apoio, alguém que te ajudasse? Sim, sim, eu tive muito apoio da minha irmã mais velha, né? Que assim, na época minha mãe não morava em Goiânia, mas assim, minha irmã me ajudou muito, muito nesse processo, né? Isso foi fundamental para mim. Mas eu acho que para mim esse primeiro momento da maternidade é algo muito desafiador, porque mas fala assim, o próximo vai ser diferente. Não. A minha avó sempre falava, os filhos são igual o dedo da mão, os dedos da mão. Nenhum é igual. E uma gestação nunca é igual a outra. Por exemplo, eu não sei porque eu não tive outra gestação. Né? A minha gestação foi muito complicada, eu tive diabetes gestacional, foi uma gravidez de risco, enfim, mas graças a Deus deu tudo certo no final. Mas o primeiro momento ali, sabe, os primeiros meses, é muito complicado, é muito difícil. Mas tudo passa. Teve um momento, compartilhando desse sentimento, o meu momento de sentimento de impotência foi justamente quando a Sofia ela pegou púrpura. Eu me vi ali, eu não sabia, nunca tinha, na carreira profissional como enfermeira, nunca tinha visto isso em um ambiente hospitalar ou clínico. E ali, vendo a minha filha cheia de hematomas, que é da condição da doença, mas que ela estava se alimentando, tudo. A única coisa que tinha que deixar ela, que estava internada, era o fator plaquetário, que estava muito baixo. Mas ela estava se alimentando, estava pulando, tudo. Então, assim, a clínica dela estava muito bem, mas a hemodinâmica dela não. Então, ver a minha filha naquela condição, e uma das coisas que me deixava desesperada é justamente o fator limbo. O médico, ele tinha 2 planos. Vamos seguir com a imunoglobulina humana ou então com tratamento com corticoide. Aí, nisso, ok, vamos, né? Então, vamos seguir o quê? Vamos à imunoglobulina humana. Ok, foi o primeiro caminho. E não encontrava, porque a senhora é ciente de que a imunoglobulina humana não trata somente a púrpura, trata umas doenças também, o lúpus. Então, a medicação, ela é muito cara e é difícil de encontrar. Você não encontra na farmácia. E vendo a gente correndo atrás, meu pai e minha mãe me ajudando ali, a gente tentando correr atrás da medicação e não encontrava, e o coração aperta. É aquilo que você falou, a gente quer pegar aquela dor pra gente, Exato. Por mais que ela estivesse bem, ela já estava, para poder ver a questão plaquetária, ela já estava com medo da agulha. Por quê? Você precisa retirar o sangue para ver como que está a taxa das plaquetas. Então, todos os dias fazer a retirada do exame de sangue, para ela era uma coisa muito traumática. E aquilo ali me apertava o coração. E eu ficava numa angústia, meu Deus, ela não melhora, as plaquetas caindo, e ela não melhorando. Foi quando eu desesperei, entrei em contato com um pediatra, e falei pra ele, falei assim, olha, vamos, já que não tá encontrando a opção A, o plano A, vamos pro plano B. Mas vai atingir a parte gástrica dela, ok, mas não tá conseguindo encontrar. Por quanto tempo eu vou ter que esperar mais pra poder fazer isso? Então, eu me senti impotente porque eu não me coloquei ali na posição de profissional, de detentora, conhecimento teórico do assunto, mas como mãe. E daí foi quando a gente seguiu o outro caminho
de fazer o tratamento com o corticoide, mas levou um certo tempo. Por quê? O corticoide você tinha que entrar com um protetor gástrico e tudo mais. Aí até ela adaptar o protetor gástrico, teve noites ali de vômitos, episódios de vômito, falta de apetite, uma série de fatores. E daí, até ela conseguir fazer o tratamento, depois a gente teve que ir numa hematologista para fazer o acompanhamento também da taxa plaquetária. Então, foi um momento que eu virei e falei o seguinte, meu Deus do céu, como que eu não consegui resolver esse problema da minha filha? Mas a gente, como mãe, a gente se cobra muito no dia a dia. Isso é um fato. Tudo você se cobra. Ah, tá pouco. Será que eu tô sendo boa mãe? E quando a gente é ainda, né, profissional da saúde, aí você se cobra o dobro. Você acha que você tem que resolver o problema. Sim. E não é por aí, né? Então, mas é efeito mãe, né? É você sendo mãe, é eu sendo mãe. Mãe sendo mãe. Mas essa é um erro nosso como mãe, de querer se cobrar demais. E nisso de se cobrar demais, acaba que isso respinga nos filhos, né? E acaba muitas vezes a gente metendo os pés pelas mãos. Então, ser mãe não é fácil, né? Aquele ditado, ser mãe é padecer no paraíso. Eu até hoje não consegui entender esse bordão, mas tudo bem, né? Deixa isso pra lá. Mas ser mãe é algo incrível. Ser mãe é você amadurece, você cresce, você melhora como pessoa, você... É assim, é um mix de coisas ali, né? Quando você vê o desenvolvimento do seu filho, o crescimento, você vê que todo sacrifício vale a pena. Com certeza. E quando você vê seu filho, meu filho, né, ainda tem só 22 anos, mas eu fico pensando assim, quando os pais já vê o filho formado, já encaminhado, casado, com filhos, com família, estabilizado, aí sim você respira e fala assim, poxa, né, missão cumprida. Eu acho que isso é uma sensação muito gratificante. Eu vi uma frase do Cortella falando o seguinte, filho é o único investimento que a gente não vê retorno, né? Ele diz no âmbito financeiro, mas você vê sim retorno. Quando você chega e vê seu filho no auge da vida dele, assim, que ele já se formou, que ele já se estabilizou na vida profissional, que ele já formou uma família, que ele está feliz, aí sim você vê que o retorno de tudo aquilo que você deu fluiu num senso, né, num senso comum, que é onde ele está hoje, bem, com família feliz, filhos, que é tudo aquilo que o ser humano quer, né? Então você olha para trás e fala, poxa vida, valeu a pena, né? Tudo que eu fiz, os sacrifícios, né? Tudo que eu ensinei, isso é um retorno, né? Isso é um investimento. Não é um investimento, a gente não pode olhar só pelo âmbito financeiro, né? A gente tem que olhar pela essa questão sentimental, essa questão de propósito, essa questão de ideologia, uma questão espiritual, caráter, é todo um conjunto, né? E quando você vê seu filho bem, isso aí já é uma retribuição, né? De todo o investimento que você fez. E por aí vai, né? Filho vai ser sempre filho, preocupação de mãe vai ser sempre mãe. Com certeza. E, Débora, nós chegamos à reta final do nosso podcast aqui e eu queria te fazer uma pergunta. Que mensagem você pode deixar para os nossos telespectadores aqui? Mulheres, se amem. Né? Isso não tem preço. Né? Você tem que levantar cedo, primeiramente, abrir os olhos, Senhor, obrigado, porque eu estou com saúde, eu tenho uma casa, eu tenho onde dormir, eu tenho o que comer, eu tenho um trabalho, né? E eu tenho algo muito importante, que é o amor próprio, né? Quando a mulher ela tem o amor próprio, tudo fica mais fácil, né? De encarar os problemas, as dificuldades, a diversidade, tudo fica mais fácil, né? Cuide-se, né? Cuide-se. E cuidar não é só do corpo, mas sim do intelecto, da alma, do espírito. Tudo é um conjunto, né? Mas o amor próprio, ele faz toda a diferença, né? Não aceite menos do que aquilo que você acha que você merece, né? Se respeite, né?
se ame, se valorize. Isso é primordial, né? Não é só você ficar com o rostinho bonito, né? O interior, ele tem que estar bonito também. Não adianta você estar linda por fora e por dentro você estar estraçalhada, né? Aqui dentro, aqui tem que estar bem. Se aqui está bem, o resto é detalhe. Débora, muito obrigada por toda essa conversa que nós tivemos. Foi muito prazerosa. Inclusive, eu faço um agradecimento especial, porque publicamente eu quero dizer que, assim, se eu sou a profissional que eu sou, muito obrigada. Ela é minha tia, gente. E se você tá vendo a profissional que eu sou hoje, eu devo a essa mulher que me deu a oportunidade de conhecer tudo que eu conheço hoje. E eu te agradeço por tudo que me proporcionou, por todo o ensinamento, pelos dias que passamos juntas, que ainda passamos juntas. Mas se eu sou a profissional, obviamente que assim, todos os meus familiares e amigos me apoiaram, mas você foi a que alavancou a minha profissão, logo de cara, quando eu me formei. E se eu tenho que agradecer ao currículo que eu tenho hoje, é por você. Detalhe, só alguma coisa aqui, cortando a Raíra. Quando ela falou assim, tia, eu vou fazer enfermagem. Eu falei, não, faz medicina. Não, tia, eu vou fazer enfermagem. Aí eu pensei assim, eu vou levar essa menina para dar um plantão comigo, né, no hospital à noite, assim, naquele plantão que ela vai desistir. E não. Assim foi. Levei ela no plantão e foi uma correria, uma coisa louca. No outro dia eu falei, e aí, minha filha? Pesado, né? Não, tia, eu quero voltar de novo. Eu falei, que é isso? Mas enfim, né? Esse mérito é todo seu, né? Você é uma pessoa incrível, muito inteligente, uma menina muito disposta, corre atrás dos seus sonhos, né? E eu sei disso. Então o mérito é todo seu, né? Eu só simplesmente dei ali um clique, né? E você mesmo foi atrás do que você queria, né? E eu quero agradecer pela oportunidade. É minha primeira vez no podcast, né? É algo tudo muito moderno. Mas, enfim, tá aqui, deixei aqui todo o meu, né, meu singelo conhecimento, né, na área que eu atuo. É uma área que eu sou muito apaixonada, a área estética, da beleza. Eu acho que todo mundo tem direito de ficar bonita, né, se amar, como se diz, beijinho no ombro e por aí vai, né? Muito obrigado pela essa oportunidade. Estou à disposição para novos temas, novos assuntos e é por aí vai, né? E parabéns aí pelo Obrigada. Projeto novo, né? Fiquei muito surpresa, né? Pela essa nova alavancada aí na sua vida e que Deus te abençoe. Amém. Que você brilhe muito ainda na sua carreira, tanto como enfermeira, esteticista, biomédica e por aí vai, né? Multiuso, né? Com certeza. Obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Fique conosco. Recomende esse vídeo para várias pessoas. Clique no like dizendo que gostou desse vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.